Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos falar um pouco sobre como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Então, vamos verificar os teoremas que garantem isso e como é que a gente pode entender qual é a forma de um determinado gráfico, o comportamento de uma função num determinado intervalo, pensando, usando a derivada para isso. Bom, a primeira ideia, que nós temos para verificar, se a derivada, o que a derivada tem nos dizer em relação ao gráfico, se ele é crescente ou decrescente, existe um teste que chama teste crescente e decrescente. Então, vamos colocar aqui o enunciado desse teste. Esse seria o nome que a gente chama para esse teste. E o que diz o teste? Então, o que diz esse teste do crescente e decrescente? Então, ele afirma o seguinte: se a minha derivada f' de x, se ela for maior que zero em um intervalo, então f, que é a função, é crescente neste intervalo. Então, vejam bem, se a derivada é positiva, então a função f ela é crescente no intervalo. É um resultado bastante importante, né? Porque a partir do estudo do sinal da derivada, você consegue tirar conclusões a respeito do comportamento do gráfico da função f. É uma aplicação bastante interessante. E também esse teste diz o seguinte: se você tiver a derivada f' de x e essa derivada for menor que zero, em um intervalo, então f é decrescente dele. Então, do mesmo modo que a derivada ela te ajuda a descobrir, se a função é crescente num determinado intervalo, você também pode verificar se a função ela é crescente nesse intervalo. Então, esse é um teorema bastante importante, né? Esse teste do crescente e decrescente. E como que nós podemos utilizar isso? Como que nós podemos aplicar esse teste aí do crescente e decrescente? Então, vamos colocar um exemplo aqui de aplicação. Deixa eu aqui de exemplo. E aí nesse exemplo, nós vamos buscar encontre onde a função, nós vamos colocar aqui a função, onde essa função é crescente ou decrescente. Vamos analisar aqui. Então, a função dada aqui nesse caso é a função f de x, que é igual a 3x elevado a 4 menos 4x elevado a 3 menos 12x elevado ao quadrado mais 5. Então, nós queremos saber onde, em que intervalo, essa função, essa nossa função aqui, ela é crescente ou decrescente. Então, quais seriam os intervalos onde nós temos essa ocorrência aí, da função ser crescente ou decrescente? Bom, para verificarmos isso, o teste crescente que nós vimos antes, ele diz que nós temos que olhar no sinal derivada.
Então, vamos calcular. E qual é a derivada? A derivada primeira, né? Quando você deriva a função uma vez. Então, a derivada primeira dessa nossa função, ela seria o quê? Usando aqui as técnicas de derivação, né? Nós vamos fazer aqui, desce o 4 multiplicando 3, x elevado a 4 menos 1, porque derivou, menos 4 vezes o 3, x elevado a 3 menos 1, menos 12, que multiplica 2, x elevado a 2 menos 1, mais zero, que a derivada de uma constante é igual a zero. Muito bem, fazendo aqui os cálculos, então nós vamos ter 12, então teríamos aqui 3 vezes 4, 12, x elevado à terceira, menos 12 x elevado ao quadrado, menos 24x, né, mais zero nem precisa colocar, né, que seria mais zero, ali não vai ter nenhum tipo de influência ali no resultado. Ok. E aí, agora o que nós precisamos descobrir aqui? Nós queremos saber onde, né, intervalo, essa derivada primeira, nós vamos chamar de f' de x, é maior que zero, né, e onde a f' de x é menor que zero. Então nós temos que verificar isso daqui, encontrar esses intervalos. Bom, então como que nós vamos fazer para descobrir, né, isso daqui? Uma forma de fazer isso seria o seguinte, né, como a função de grau 3, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos pegar a função f' de x e fatorar essa função. Então, fatorando ela, nós teríamos o seguinte. Então, nós podemos escrever assim, ó, f' de x é igual. Vamos só repetir ela aqui. Então, ela é 12x à terceira menos 12x ao quadrado menos 24x. Bom, isso daqui, se nós fatorarmos, pode ser escrito também assim, ó. 12x vezes x elevado ao quadrado menos 12x vezes x, que é o quadrado, né? Que falta o x do 24, menos 12x que multiplica 2, para dar 24x. E escrevendo dessa forma, nós observamos que cada monômio desse ele tem um fator comum. Né? Esses fatores comuns aqui seriam, todos eles, ó, tem o 12x como fator comum. Então, nós podemos pegar o 12x e colocar ele em evidência. Então, f' de x, ele vai ser igual a 12x, que multiplica, aí aqui vai ficar x² menos x menos 2. Se nós resolvermos isso daqui usando método de resolução de equação de segundo grau, né, poderia ser, por exemplo, Bhaskara, ou outra forma de resolver, nós também podemos escrever essa equação de segundo grau na forma fatorada. Então, só resolvendo ela aqui, ó, x² menos x menos 2 igual a zero. Só para nós acharmos as raízes dela, e aí, assim, nós conseguirmos colocar isso daqui na forma fatorada. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, né, que seria menos 1, ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes isso. Então, fazendo isso aqui, nós teríamos 1 mais 8, que é 9. Então, achamos o delta. Achando o delta, então nós temos que o x é igual a menos b, seria menos menos 1, mais ou menos, raiz do delta, raiz de 9, que é 3.
dividido por 2 vezes o A, que é 1. Daqui nós tiramos, então, que o x é igual a 1, mais ou menos, 3 dividido por 2. Disso daqui nós tiramos que o x, uma linha, ele vai ser 1 mais 3, dividido por 2, que é 4 por 2, que é igual a 2. E o x, duas linhas, vamos colocar ele aqui, ó. O x, duas linhas, ele ficaria igual a 1 menos 3 dividido por 2. Seria menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Então, nós encontramos o x uma linha e o x duas linhas. Feito isso, nós vamos reescrever a f' de x. Então, reescrevendo ali a f' de x, nós temos f' de x, ela vai ser igual a 12. Então, nós tínhamos colocado assim, 12 que multiplica x quadrado menos x menos 2. X quadrado menos x menos 2. Então, essa daqui era a forma que nós tínhamos escrito antes. Agora, aqui faltou o x, né? 12x. Esse 12x está multiplicando. Então, f' de x, ele é igual a 12x, que multiplica. Aí nós vamos escrever isso daqui na forma fatorada. Como que fatora? É um trinômio, né? Você vai pegar o a, que é 1, né? Que multiplica x menos a primeira raiz. Vamos ver, a primeira raiz pode ser o x uma linha, que seria 2. X menos 2, que multiplica x menos a segunda raiz. No caso, a segunda raiz, que é o x duas linhas, nós vimos que é menos 1. Então, seria x menos menos 1. Muito bem. Então, dessa forma, nós conseguimos escrever o trinômio na forma fatorada. Então, f' de x é igual a 12x, que multiplica x menos 2, x mais 1. Perfeito. Fazendo isso, então, agora que nós já temos na forma fatorada, como nós queremos saber os valores, né, onde f de x, f' de x é maior que zero, menor que zero, vamos pensar o seguinte: como que nós vamos conferir o sinal disso daqui, né? Então, nós temos que verificar o sinal. Então, para analisar o sinal disso daqui, uma forma seria, como nós temos aqui a multiplicação de 3, né, monômios, uma forma seria colocarmos aqui, vamos imaginar aqui, ó, são 3 eixos x. Aí no primeiro, nós vamos pensar o seguinte: quando que 12x é zero? Seria o primeiro, essa primeira reta seria para o primeiro monômio, que é o 12x. Quando que essa conta dá zero? Então, ela daria no próprio zero, né? E quando ela é positiva? Quando x é positivo. E ela seria negativa quando x é negativo. O resultado daria negativo. Então, se eu for colocar os sinais dela aqui, né? Ela seria, fosse fazer o gráfico dela, seria uma reta, uma função do primeiro grau crescente. Então, para cá, ela teria valores positivos. E para valores de x menores que zero, o y, né, o resultado dessa conta daria negativo. Do mesmo modo, vamos fazer para outro monômio, x menos 2. Então, se eu olhar em x, quando que ele vai dar zero? Né? Então, para a conta x menos 2, para ela resultar em zero, o x tem que ser igual a 2. Então, vai ser zero aqui no 2. Tá. E aí, como
o coeficiente, né, o número que está multiplicando ali antes do x, ele é positivo, então ela também é uma função, uma reta, né, crescente. Então significa o quê? Para valores de x maiores que 2, o resultado dá positivo. Para valores de x menores que 2, o resultado dá negativo. E, por fim, pegando x mais 1, então nós temos então essa. Quando que essa conta vai dar zero? X mais 1. Né? Então ela vai dar zero quando x for menos 1. É só, se você ficar em dúvida sobre como fazer, é só igualar isso daqui a zero, né? Isolar o x. Bom, o coeficiente do x é positivo, né? O número 1 aqui, então a reta é crescente, se eu fosse fazer o desenho do gráfico dela. Então quer dizer que para valores de x maiores que menos 1, o resultado dessa conta é positivo, e para valores de x menores que menos 1, o resultado é negativo. Ok, e agora, se eu for olhar essa multiplicação, né? Então eu tenho a multiplicação desses três fatores. Então eu tenho a multiplicação de 12x, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 1. Bom, se eu tenho, então, essa multiplicação, qual seria o sinal disso daqui? Então, eu posso marcar esses valores ali, né? Onde eu descobri que teríamos zeros. Então, nesses valores, o resultado vai dar zero, porque alguma delas vai ficar igual a zero. E abaixo de menos 1, se eu for fazer o sinal, então vai dar, eu vou fazer aqui, né? Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Então, mais com menos dá menos. Então, abaixo de menos 1, o sinal seria negativo, o sinal desse produto. Agora, se eu pegar valores entre 0 e menos 1, então valores entre 0 e menos 1, eu teria o quê? Menos com menos daria positivo, positivo com positivo daria positivo. Então, entre 0 e menos 1, o sinal seria positivo. E para valores entre 0 e 2, nós teríamos mais com menos da mais da primeira equação, com menos aqui da segunda reta, mais com menos dá menos. E aí menos com mais dá menos. Então, entre 0 e 2, eu teria sinal de menos. Para valores acima de 2, então teria mais dá mais, com mais também positivo. Então, aqui seria positivo. Então, o significado disso, né, é que nesse primeiro intervalo, é que nós teríamos a função f' de x. Então, se nós fizéssemos aqui uma tabela, deixa eu colocar uma tabela aqui. Então, colocando aqui uma tabela, o que nós teríamos? Para valores de x menores que menos 1, ela é negativa. Tá? Então, vamos montar uma tabela aqui. Na primeira coluna, nós vamos colocar o intervalo. Aí, na segunda coluna, né, nós vamos colocar a f' de x, que nós já fizemos ali o estudo, né? E na terceira coluna, nós vamos colocar a função f de x, o que acontece com a função f de x. Bom, então o primeiro intervalo que nós vamos colocar seria x menor que menos 1. Aí o outro intervalo que nós estamos tirando daqui, ó. Então colocamos primeiro esse intervalo, né? Aí o intervalo entre x entre menos 1 e 0. X
maior que menos 1, menor que 0. Então, nós já vimos que nesse primeiro intervalo a derivada é negativa. No segundo intervalo, o sinal da derivada é positivo. Aí vamos para o terceiro intervalo, que é entre 0 e 2. Então, x está acima de 0, abaixo do 2. Entre 0 e 2, nós percebemos aqui que a derivada é negativa. Então, vamos colocar aqui, ó, negativa. E para valores maiores que 2, x maior que 2. Aí a derivada ficou positiva. Muito bem. Usando o teste crescente e decrescente, nós podemos concluir, então, da função, né, que para x menor que menos 1, se a derivada é negativa, o teste crescente e decrescente diz que f é decrescente. Então, a função nesse intervalo, né, ela é decrescente. E também seria decrescente aqui no intervalo entre 0 e 2. Então, aqui também ela é decrescente. Depois, no intervalo maior que 2, ela é crescente. E no intervalo entre menos 1 e 0, a função também seria crescente. Okay? Então, com isso, nós fizemos ali o estudo do sinal, né? Então, nós verificamos que o gráfico da f, né, qual é o comportamento dele em cada um desses intervalos, sem necessariamente precisar desenhar o gráfico da função. Né? Note que você não precisou fazer o desenho aqui do gráfico para poder estudar esses valores. Né? Nós precisamos, a única coisa que nós precisamos aqui foi relacionar o sinal da derivada, né, e com o que que isso implica, né, no gráfico da função. Né? Então é uma situação interessante, né, que nós temos aí para poder analisar. Ok. E aí, com isso, né, nós temos um teste. Então, a partir disso daí, nós temos um teste que chama teste da primeira derivável. Deixa eu colocar aqui o enunciado para vocês. Deixa eu colocar ele aqui nessa tela. Bom, então esse teste da primeira derivada, né, ele diz o seguinte: suponha que você tenha uma função, né, então o teste da primeira derivada. Suponha que você tenha uma função f contínua no intervalo AB, e ela seja derivável nesse intervalo aberto AB. Se você pegar um ponto x0 que pertence a esse intervalo, então esse ponto é um ponto de máximo, né, ou de mínimo local. É chamado local porque só vale dentro daquele intervalo. Então, se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local, então a derivada nesse ponto, derivada primeira, é igual a zero. Então, é um teste bastante interessante. Né? Se a derivada, se ele é máximo ou mínimo, então a derivada é igual a zero. Por exemplo, se você pegar a recíproca disso, né, se a derivada é zero, então o ponto é de máximo ou de mínimo, isso é falso. Tá? É interessante destacar bem isso, né, que a recíproca é falsa. Por exemplo, se você pegar a função x ao cubo, né, a função x ao cubo, ela quer dizer o quê? Que se você pegar ela e derivar ela no ponto x igual a zero, o resultado vai ser zero. Né? A derivada dessa função para x igual a zero é zero.
né? Mas, o que vai acontecer? Se nós formos analisar essa função, a f' dela, né? A f' de 3x ao quadrado, ela é sempre, né, maior ou igual a zero, para todo x pertencente aos reais. Então, perceba, né? Se eu pegar o f' de zero, vai ser zero. Tá? E considerando, então, que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, isso é maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Né? E aí, o que acontece? Né? Você não teria, por exemplo, se você pegar no ponto x igual a zero, ele não seria um ponto de máximo ali, porque se você for aumentando os valores, né, se você for aumentando os valores de x, sempre você vai achar um valor maior que para f', maior para f, né, do que aquele anterior. Se eu pegar, por exemplo, f' de 1, né, então nós teríamos 3. Se eu pegar f' de 2, né, então f' de 2 é só substituir aqui, ó, no lugar do x eu vou jogar o 2. Então, quer dizer, ela sempre vai ser positiva, tá? Isso indica o quê? Que a função ela sempre vai ser crescente. Cada vez que você for aumentando o x, ela sempre vai ser crescente, mas você não vai conseguir achar um máximo para isso. Né? Não tem como você achar esse máximo. Então, por isso que a recíproca não é válida. Né? Então, o teste da derivada primeira ele diz o quê? Se aquele ponto você já sabe que ele é o máximo ou o mínimo, então nele a derivada vai ser zero. Mas se a derivada for zero, não tem nada que te garanta que ele vai ser o máximo ou o mínimo. Não tem como a gente ter essa garantia. Né? Então é interessante lembrar disso, né? Porque às vezes isso pode gerar uma certa confusão. Né? Fazer a volta disso. Ah, achei a derivada igual a zero, então ela é máximo ou mínimo. Na verdade, não é. E quando que eu tenho que verificar, então, uma função, né, para que ela tenha um máximo local? O que ela precisa ter? Então, um ponto x0, ele é um ponto de máximo local se acontecer o quê? Primeira coisa, a derivada nesse ponto x0 é igual a zero. Depois, se eu calcular a derivada primeira, né, para valores de x maiores que x0, né, então o que vai acontecer? Essa derivada primeira, ela é negativa, tá? Então significa o quê? Que a função ela decresce depois desse ponto. Depois que eu passei o x0, a função começa a decrescer. Então, precisa, né, ter essa condição também. E se eu pegar x menor que x0, né, então a derivada é positiva. Então, quer dizer, a função f ela estava crescendo até chegar, né, ela faria isso, né? Pegando um exemplo genérico aqui, ela cresce, aí quando você chega no x0, vamos supor que aqui fosse esse x0 que nós estamos estudando. Ó. Então, a derivada aqui, ela é positiva, então indica que a função está crescendo. Quando chega no zero, a derivada, né, é zero, e depois dele, a derivada fica negativa. A inclinação da reta tangente é negativa, então indica que a função está decrescendo. Né? Então, se a função, se a derivada ela muda o sinal, né, para valores menores que x0, ela é positiva, e depois ela passa a ser negativa, então nós temos um máximo local. Então, tem um ponto de máximo local. E quando é que tem um ponto de mínimo local? Né? Vamos colocar essa situação. Também existe, né, a possibilidade de ter um mínimo. O teste da derivada primeira também garante isso. E o que tem que ter, então, para ter um mínimo local?
Vamos colocar aqui, ó. Então, para ter um mínimo local, ele é bem parecido com os caso do máximo, né? Então, nós precisamos também ter o f' de x, f' de x0 igual a zero, só que aí muda, né? Se eu tenho valores menores do que x0, né, a derivada é decrescente, então indica que está acontecendo isso, ó. E aqui seria o seu x0, por exemplo, pegando um exemplo genérico. Derivada é decrescente. Então, o gráfico da função, ele está, né, a função f está decrescendo. Aí, se eu pego valores de x maiores que x0, a derivada primeira, ela é positiva. Então, depois de passa pelo x0, ela vai crescer, né? E aqui no x0, ela seria igual a zero, né? Então, essas seriam as condições, né, que eu preciso obedecer, né? E aí, e tem também uma possibilidade da derivada não mudar de sinal em si, né? Então, por exemplo, ela era positiva, ela continuou positiva. Ou era negativa e continuou negativa, depois que eu passei pelo C. Ela não teve mudança de sinal. Então, nesse caso, nós dizemos que a função f, ela não tem nem máximo, nem mínimo local nesse C, né? Já que a derivada, ela não teve mudança de sinal. Ela permaneceu com o mesmo sinal, né? Então, aí nós falamos que ela não tem máximo nem mínimo nesse ponto, né? Nesse ponto genérico C. Bem? Muito bem, vamos pegar aqui alguns exercícios. Deixa eu colocar aqui os exercícios. Bom, então vocês vão fazer aqui o número 1, de acordo com o que nós fizemos lá no teste crescente e decrescente. Ok? Então vai ficar esse aqui, vai ficar de tarefa, né, para vocês tentarem fazer. Caso não consigam, vocês vão enviar dúvidas para a gente poder ajudar vocês, tá? E aí nós vamos fazer esse número 2 aqui, ó. Então esse número 2 nós vamos fazer e depois o número 3 vocês vão fazer de tarefa. Então a tarefa aqui seria o número 1 e o número 3. E aí nós vamos fazer, né, o número 2 aqui para ver como é que nós devemos proceder para resolver exercícios aqui desse tipo. Bom, então, ele tem o A e o B. Né? Nós podemos fazer o B, né? Eu acho que o B um pouco mais, talvez dê um pouco mais de trabalho, né? Então vamos fazer aqui, ó, o 2B. Aí o 2A fica de tarefa também, tá bom? Então o 2A é tarefa e o 2B nós vamos fazer. Então nós temos lá a função f de p, que é igual a p ao quadrado menos 3p mais 2, dividido por p ao quadrado mais 2p mais 1. Bom, primeiro, né, nós temos que verificar, tentar simplificar essa função aqui. Então, uma forma para tentar simplificar ela, você poderia deixar dessa forma e derivar, né? Se você, acho que nós podemos até deixar aqui, é bom que revisa, né, o teste do quociente, né? Então, a f' de p, né, o que diz, né, a derivada do quociente. Então, nós vamos usar essa regra de derivação, né? Então,
a regra de derivação seria o seguinte, você vai derivar o que está em cima, né? Então, só para lembrar, então seria assim, vamos supor que eu chame aqui essa parte de cima de H e de G, né? Então, o que o teste do quociente diz? Que eu vou derivar o H, multiplicar pelo G, menos, repito o H, multiplico pelo G, e embaixo eu vou fazer o G ao quadrado. Essa é a derivada do quociente. Bom, então quando nós fazemos isso, eu vou derivar a partir de cima. Então vai ficar 2p menos 3, que multiplica g. Então multiplica p ao quadrado mais 2p mais 1. Isso aqui menos, agora eu repito h, tem que pôr o parêntese, tá? 3p mais 2, que multiplica a derivada de g. Bom, a derivada de g seria 2p mais 2. Isso aqui dividido, né, por p ao quadrado mais 2p mais 1. Isso aqui elevado ao quadrado. Fazendo as contas, né, então nós teríamos aqui, né, faz a distributiva, faz a propriedade distributiva ali para fazer as multiplicações, então vai ficar 2p ao cubo mais 4p ao quadrado mais 2p menos 3p ao quadrado menos 6p menos 3. Agora aqui, menos. Então vai ser 2p ao cubo. Depois daqui, né? Menos novamente, p vezes 2, vai dar menos 2p ao quadrado, p ao quadrado vezes 2, né? Agora, menos com menos vai dar mais, então mais 6p, depois mais 3 vezes 2 vai dar 6, e depois mais 3 vezes 2, aqui seria 6p ao quadrado, né? Mais 6p. Ok? Agora o 2. Então, menos 4p menos 4. Tudo isso dividido por p ao quadrado mais 2p mais 1, elevado ao quadrado. Vamos simplificar aqui o que for possível. Então, temos aqui ó, 2p ao cubo positivo com o outro negativo. Simplifica. Aí nós temos menos 3p ao quadrado. Isso, menos 3p ao quadrado. Esse aqui dá para juntar com esse daqui, né? Depois, esse 6p vai simplificar com esse. Vamos ver se tem mais algum ali que dá para simplificar. O 4p ao quadrado, dá para fazer a operação com esse 2p aqui. Aí nós temos o menos 3, dá para juntar com menos 4. E o 2p, fazer a operação aqui com 4p. Então, fazendo aqui essas simplificações, embaixo nós não precisamos mexer por enquanto. Então, p ao quadrado, né? Então, nós vamos ficar com 4 isso, então, p ao quadrado. Então, vai ficar aqui 4, tira 3, vai ficar p ao quadrado. Né? Então, já vamos riscando aqui, ó. 4 tira 3, vai ficar 1p ao quadrado.
1p ao quadrado menos 2 vai ficar menos 1p ao quadrado. Menos 1 mais 6 vai dar 5p ao quadrado. Então, 5p ao quadrado. Aí o p, então vai ficar 2, né? Esse 2 aqui, menos, os outros nós já simplificamos, 4. 2 menos 4 dá menos 2. E depois, os números, né, sozinhos aqui, nós teremos menos 3 com menos 4. Seria menos 7. Embaixo nós vamos repetir. Tudo bem? Então, vou colocar aqui embaixo, então só vou puxar aqui, ó, escrever aqui do lado. Embaixo eu repete essa operação aqui, ó. Bom, então, isso aqui é o que? É a derivada f' de x. Vamos passar aqui para o outro quadro. Então, 5p ao quadrado menos 2p, 5p ao quadrado menos 2p, menos 7. Será que isso aqui dá para fatorar? Vamos tentar resolver lá por Bhaskara para ver se é possível fatorar. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 7. Então, delta vai ser igual a 4 mais 4 vezes 5, 20 vezes 7. Vai dar 140. Então, delta igual a 144. Se o delta é 144, então o P vai ser menos B, que seria menos 2, né? Menos menos 2 vai dar 2, mais ou menos raiz de delta, que é 12, dividido por 2 vezes A, que é 5. Daqui nós tiramos o P uma linha, que vai ficar 14 sobre 10, e o P duas linhas, que vai ficar igual a menos 10 sobre 10, que é menos 1. Então, nós conseguimos, quando eu vou escrever isso da forma fatorada, eu posso escrever assim, né? 5, que é o A, que multiplica x menos 14 sobre 10, que multiplica x menos 1, que fica x mais 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que x mais 1. Então, nós já escrevemos isso na forma fatorada. Agora, vamos pegar o denominador. P ao quadrado mais 2p mais 1. Então, pegando aqui o denominador, p ao quadrado mais 2p mais 1. Então, delta vai ser igual b ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 4 vezes a vezes c. É menos, na verdade, né? Coloquei mais aqui, mas a fórmula diz que é menos. Então, vai ser 4 menos 4. Delta igual a 0. Bom, se delta é igual a 0, o P vai ser igual a 2 mais ou menos 0 dividido por 2. Então, P uma linha vai ser igual a P duas linhas, que é igual a 1. A forma fatorada disso daqui, então, seria x menos 1 se nós multiplicássemos, x não, p, né? Porque nós estamos trabalhando ali com p. Deixa eu trocar aqui, ó. Deixa eu ver se na outra eu não fiz isso também. Acabei fazendo. O costume, né, de mexer sempre com x, aqui, na verdade, não é x, é p. Então, no lugar do x aqui, nós vamos colocar p.
E aqui também. Então, seria P menos 1, P menos 1. Fazendo uma prova real aqui, né, nós teríamos lá. Vamos ver se vai dar menos. Ah, tá faltando um sinalzinho aqui, né? Seria menos B, menos 2, né? Então, na verdade, vai dar menos 1 aqui. Isso seria mais, né? Então, se você multiplicar, ó, P ao quadrado, P vezes P, P ao quadrado, mais P, que dá 2P mais 1. Então, esse aqui seria a nossa forma fatorada. Então, usando essas formas fatoradas para escrever a derivada, então nós teríamos 5 que multiplica P menos 14 décimos. Vamos colocar isso lá do outro lado. Só um minutinho. Só esperar ele passar aqui o quadro. Então, colocando aqui, nós teríamos lá 5P menos 4, 5P menos 14 sobre 10, que multiplica P mais 1. Isso dividido por P mais 1, P mais 1. Aí, com isso, nós podemos simplificar. Né? Então, faz essa simplificação, nossa derivada, aqui ela ficaria igual a 5, que multiplica P menos 14 sobre 10, sobre P mais 1. Ok. O enunciado do exercício, ele pedia, né, vamos voltar aqui no enunciado, ó, só para a gente recordar o que o enunciado faz lá. Determina os pontos de máximo e mínimos locais das seguintes funções. Então, o que nós vamos verificar, então? Primeiro, nós vamos identificar os valores, né? E, bom, o denominador aqui não pode ser zero, tá? Isso aqui tem que ser diferente de zero. Bom, então, quando você vai estudar o sinal da f' de x, né? Quando você tem lá, por exemplo, uma reta para p mais 1, se você for estudar o sinal dela, você tem um buraco aqui no p igual a menos 1. Por quê? Porque como ele está no denominador, ele não pode ser zero. Então você tem esse buraco. E aí, esse denominador, a gente percebe o quê? Para valores de x maiores que menos 1, esse denominador seria positivo, e para valores menores ele seria sinal negativo. Agora, se você pegar o numerador, que seria 5p menos 14 sobre 10, então nós percebemos o quê? Que onde que ele vai ser zero, né? Então, o numerador ele pode ser zero, não tem problema algum. Então, ele vai ser zero no ponto quando p for igual a 14 sobre 10. Então, vamos colocar aqui, ó, 14 sobre 10. Então, aqui ele é zero. Como também uma função aqui é crescente, né? Nós percebemos o quê? Que o sinal é negativo para valores menores do que 14 décimos e positivo para valores maiores que 14 décimos. Ok. Agora vamos investigar, então, né? Quais seriam o valor
colocando isso aqui na tabela, né, o que nós teríamos para a função f' de x? Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu mudar aqui o plano de fundo. Então, nós vamos colocar o intervalo. Aí nós vamos colocar o f' de x. Então, para poder descobrir, né, se a função ela vai ter, como que vai ser ali, ó, se é o máximo ou é o mínimo, né? Então, nós temos, por exemplo, o primeiro seria valores menores que menos 1, x menor que menos 1. Então, quando nós pegamos o valor de x menor que menos 1, nós temos que a derivada ela vai ser positiva, porque os dois teriam sinais negativos, né? Aí o quociente é positivo. Então, x menor que menos 1, a derivada é positiva. Aí depois, entre menos 1 e 14 décimos, mais com menos dá menos. Então, para x maior que menos 1 e menor que 14 décimos, né, nós percebemos que mais com menos vai dar menos, então a derivada é negativa. E para valores de x maiores que 14 décimos, é mais com mais, aí a derivada seria positiva, maior que 14 décimos. Então a derivada seria positiva. Muito bem. Agora, como que nós vamos usar, né, o teste da derivada primeira? Né? Então, o que acontece? Se o sinal da derivada, né, ele mudar de, por exemplo, de ela é positiva, depois ela ficou negativa, né? Então, o que vai acontecer? Então, quando ela era positiva e ficou negativa, né? Se a gente voltar aqui no enunciado, ó, do teste, o que ele dizia? Vamos voltar aqui, ó, para a gente lembrar. Ela é contínua, né? E ela é derivável, né? Em AB. Tá? Então nós temos lá esse intervalo. A função é contínua e ela é derivável em AB. Tá. Se eu pegar um x0 que pertence a esse intervalo AB, né, esse intervalo AB é o intervalo onde a derivada da função exista. Tá? Então, esse x0 que eu vou pegar aqui, ele tem que ser dentro desse intervalo onde a derivada exista. Tá? Então, ele só vai poder ser um ponto de máximo se ele fizer parte desse intervalo onde a derivável exista. Né? Aí nós vamos voltar para a derivada. Ó. Voltando lá para a nossa derivada. Então, a gente percebe o quê? Que o x menos 1, né, a função ela não é derivável no p igual a menos 1. Né? Então, a derivada ela não existe naquele p igual a menos 1. Então, na hora de fazer a análise aqui, o que vai acontecer? Para o p menos 1, então nós vamos colocar assim, ó, menos 1, né? Ele seria um candidato, né, a ser um ponto de máximo ou de mínimo, mas ele não pertence, né, ao domínio de f' de x. Significa que a função f ela não é derivável no ponto menos 1. Tá? Então, se ele não pertence ao domínio, eu não posso falar que ele é um máximo, que ela vai assumir um máximo ou um mínimo nele, né? Porque ela não está definida nesse menos 1. Então, resta olhar o quê? Você vai olhar agora o ponto 14 décimos, né? Então, nós vimos o quê? Que a derivada era negativa em 14 décimos, no intervalo, né? Anterior a ele, e após ele, ela ficou positiva. Tá? Então, de acordo com o teste
da derivada primeira, se o sinal da derivada primeira mudar de negativo para positivo, né, após você passar por um x, né, no caso nosso x aqui seria o 14 sobre 10, então a função vai ter o mínimo. Né? Então, daqui, ó, essa mudança, o 14 décimos, ele pertence ao domínio da função, né? E aí, aqui, então, nós podemos concluir o quê? Que a f de x não é a f' de x, né? F de x, ela tem um mínimo, local em x igual a 14 sobre 10, né? Isso pelo teste, né, que justifica isso daqui, pelo teste da primeira derivada. Então, sabendo, né, usando esse teste, nós podemos concluir isso daqui, ok? E agora, então, quero que vocês tentem fazer, fiz aí a proposta para vocês. Vamos lá.